Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes. Muito bom dia, são 12 horas e 45 minutos, hoje dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, estamos já aí no finalzinho de 2011. Teremos hoje conosco, para findar o ano, a doutora Angélica Guidini a falar sobre saúde oral. A doutora Angélica Guidini é médica dentista formada pela Universidade de São Paulo, atua na área há mais de 30 anos. Bom dia, doutora Angélica Guidini, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É um prazer tê-la em nosso programa. Eu também tenho muito gosto em estar no programa, muito obrigada. Olha, hoje como vamos falar de saúde e saúde oral, a doutora então poderia responder algumas perguntas para nós? Tem duas, claro, então. Claro, vamos em frente. Temos duas também de ouvintes que mandaram por e-mail duas perguntas. Começamos então pela pergunta tradicional, que todos querem saber, como podemos fazer para cuidar da nossa saúde oral? Olha, cuidar da saúde oral não é uma coisa muito difícil, mas também não é tão simples assim. Só que é possível para todas as pessoas que estejam interessadas em ter uma saúde oral satisfatória. A primeira coisa é fazer uma boa escovação dentária, pelo menos nas principais refeições. Como as pessoas são muito ocupadas e não é possível, às vezes, fazerem todas as principais refeições, pelo menos antes da pessoa ir deitar-se, antes de passar pelo período de sono, que é um período longo, onde nós não podemos ter bactérias na nossa boca, é muito importante, então, antes de deitar, nunca deixar de escovar os dentes. Por que não pode ter bactéria, então, antes de deitar, doutora? Porque, assim, as bactérias estão presentes na boca normalmente. Só que quando nós ingerimos alimentos e bebidas e nós não fazemos uma boa higienização, as bactérias têm ali um substrato, tem a comidinha delas, não é? E durante a noite, se elas permanecem na boca, como o metabolismo durante a noite cai bastante, a proliferação de bactérias é maior. Sei. Então, vamos dizer assim, que a toxicidade e os malefícios que o excesso de bactérias provoca na boca durante a noite se observa mais. E outra coisa muito importante é a utilização do fio dentário. Que o fio dentário é uma coisa que também, eu estou trabalhando aqui em Portugal há 16 anos, e eu noto que muito poucas pessoas fazem a utilização do fio dental. Ele substitui? Quando fazem, às vezes não fazem de forma correta. Então, a utilização do fio dental de forma correta também é fundamental. Eu diria que é tão fundamental quanto a escovação. Doutora, o fio dental, ele substitui a escova ou não? Não. São complementares. São complementares. A escova e o fio dental são métodos complementares de limpeza da boca, assim como, quando é possível, porque há pessoas que não conseguem fazer isso, mas quando é possível é importante escovar, além dos dentes, escovar a língua também. Mas uma coisa não substitui a outra. O fio dental e a escova são complementares e devem ser usados ambos. Sim. Doutora, tem outra pergunta. Quais as prevenções prioritárias para evitarmos cáries, mau hálito? Porque o mau hálito, muitas vezes, não é dos dentes, mas dentro da questão dos dentes. O abscesso e o tártaro nos dentes. A prevenção para evitar... quer dizer, o que nós podemos fazer para evitar ter essas coisas todas, né? Isso. O mau hálito é provocado... Há estudos que indicam que o mau hálito pode ser provocado por problemas de estômago. Mas, segundo estudos relativamente recentes, os problemas estomacais fazem muito pouca... provocam muito pouco mau hálito. Parece que é em torno de 9 a 10% só das... Os problemas de estômago significam mau hálito em 9 a 10% dos casos somente. Sim. Ou seja, 90% dos casos pode ser por presença de bactéria na cavidade oral. Então, o que pode se evitar? Como que se pode fazer para evitar isso? Primeiro, alimentação. Então, por exemplo, alimentos como alho, cebola, alimentos que têm um odor muito forte, podem provocar o mau hálito, assim como o odor corporal também. Outra coisa que ajuda a prevenir problemas de cárie, tártaro e tudo isso é a alimentação. Uma alimentação que não seja nem evitar os açúcares
e os amidos entre as refeições. Ou seja, comer bolinhos, comer doces, ou qualquer coisa açucarada, ou que tenha amido, farinhas, entre as refeições, ajuda muito a ter menos ocorrência de cáries nos dentes. Então, a doutora recomenda, então, diminuir a ingestão de doces, então? Diminuir a ingestão de doces e alimentos com amido, como eu já falei, entre refeições. Claro que uma alimentação, uma nutrição correta implica em muita coisa que nós nem temos tempo de falar aqui, não é? Claro, pois. Mas pelo menos entre refeições evitar esse tipo de alimento. Então tentar criar o hábito de comer mais frutas, de beber iogurtes, ou por exemplo, se comer uma bolachinha, se comer alguma coisa que tem algum amido, alguma farinha, procurar fazer a higiene oral o mais rápido possível. Então essa é uma dica. Então acaba de comer e vai fazer a higiene oral. Acaba de comer, se possível, fazer a higiene oral. Ou se não pode fazer a higiene oral entre refeições, ou após uma refeição imediata, por exemplo, a outra solução, por exemplo, que é assim, comer uma maçã. A maçã tem uma textura que é adstringente. Mais a maçã do que a pera, mas a pera pode ajudar também. Mas como a maçã tem aquela consistência adstringente, comer uma maçã ao invés de uma sobremesa ou de um lanche açucarado é melhor. Entendi. Então fazer uma substituição então da alimentação. É uma reeducação, né, doutora? De uma alimentação cariogênica por uma alimentação que não seja cariogênica, né? Ok, doutora. Temos aqui então uma pergunta de um ouvinte que enviou pelo e-mail, o Nelson, que mora aqui na Bobadela. Ele gostaria de saber qual periodicidade devemos ir ao dentista. Olha, assim, uma periodicidade que eu considero muito boa seria de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. Por quê? De 6 em 6 meses, se aparece alguma lesão de cárie, ou se começa a formação do tártaro, ou, enfim, qualquer problema que possa estar começando a se desenvolver, num período de 6 meses nós conseguimos detectar. Então, uma pessoa que faça uma boa higiene oral e que consulte um dentista a cada 6 meses para fazer, por exemplo, uma profilaxia dentária, essa pessoa ela vai diminuir a ocorrência de problemas na cavidade oral em uma percentagem bastante alta. Se não for possível a pessoa fazer de 6 em 6 meses, pelo menos de ano em ano. Então fica aí a resposta para o Nelson da Bobadela. Temos outra pergunta que é da ouvinte Anabela Lemos, ela é dos Olivais. Ela gostaria de saber então ela está caindo as obturações dos dentes em relação que ela teve um tratamento de cancro na mama. E ela gostaria de saber se ela pode frequentar então o dentista ou se não, se esse tratamento tem relação com tá caindo as obturações dos dentes dela ou não. Pode ter e pode não ter. Porque a gente sabe que os tratamentos são muito invasivos, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia, e podem ocorrer descalcificações dentárias. E essas descalcificações podem promover novas cáries e também podem fazer com que alguns trabalhos, algumas restaurações que estejam na cavidade oral possam se deslocar. Mas é assim, o ideal, o que eu aconselharia a ela é que ela consultasse um dentista e que fosse feita uma análise, um diagnóstico de cada elemento dentário para ver realmente qual a razão dessas restaurações terem caído, porque às vezes também pode ser um problema técnico. Mas não há problema em fazer o tratamento dentário. Tomando as devidas precauções, ela pode ser vigiada, ela pode ser atendida, ela pode ser tratada por um médico dentista sem nenhum tipo de risco para o tratamento que ela está fazendo. Ok, então, doutora. Olha, estamos no finalzinho, então, da nossa entrevista e eu gostaria que a doutora, então, desse para nós o contato e o endereço do seu consultório. Olha, o meu consultório, infelizmente, não está num local assim muito acessível. Mas a internet chega até ele. Eu estou no interior do Alentejo. A internet chega até aí. A internet chega até aqui. Então, o consultório fica na Vila do Redondo e a morada é Rua Doutor Manuel Cardoso Figueiredo Queiroz, lote 42. O nome do consultório?
É Angélica Guidini, é o meu nome. Angélica Guidini. Isso. E quer passar algum telefone de contato, doutora Angélica? O telefone de contato seria o 266-999-472. Mas eu gostaria de informar aos ouvintes que que o consultório só está aberto aqui nessa localidade às terças, sextas e sábados. Então, se eles tentarem contactar por esse telefone nos outros dias da semana, não vai ser possível. Então, é disponível às terças, sextas e sábados. Ok, então, doutora. Ok? Muito obrigada pela entrevista. Então, esperamos que numa próxima oportunidade a doutora venha esclarecer mais sobre a saúde oral, em outros aspectos. E muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e desejo um excelente fim de semana para todos. Para você também. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.